Constelação familiar. Temática relacionamento. Encerrando ciclos. Entrada da cliente no campo. Nesse período da vida, a cliente vem andando para a sua vida, mas descostas. Olhando para as coisas do passado. Há uma luta interna aí entre seguir para frente e continuar a parte familiar, né? Ligada aos assuntos familiares. Você olha lá para o início da vida e permanece aí ligada aos assuntos da ancestralidade materna. Apesar de ser um momento em que a cliente já tem uma certa idade, ela é representada como uma criança traumatizada, uma criança congelada, uma criança presa no luto, presa nas suas... como se ela não encostasse o pé no chão, não resolveu ainda os assuntos familiares. Trava uma luta interna entre para seguir para a vida, né? Para olhar para os seus próprios assuntos, finalmente. Ainda presa na esfera da mãe. Para mais ou menos na meia idade. Um pouco antes, né? Como se ela tivesse um cabresto do destino, né? Os filhos invisíveis, né? As lealdades invisíveis. Como se tivessem levado... A cliente conseguiu chegar aí até um esforço sobre-humano, mas chegou aí e parou. É como se soubesse assim, se tivesse um estádio de futebol e todo mundo gritando: oh! Como assim parou? Por que parou? Parou por quê? Mas é a vida. Parou mesmo. E vamos colocar, então, o relacionamento de número 15.
gente observa já que ele é uma pessoa que não tem perna para andar, né? Ele não anda, ele está ajoelhado. Ele implora alguma coisa para alguém. Engraçado que ele, o relacionamento, né, o rapaz, ele é preso na esfera do pai. Ele implora o pai para salvá-lo, para que não deixe entrar na esfera da mãe. Ele é adernado, a base dele é uma base totalmente insegura. Ele já está ajoelhado no chão, falta pouco para ele cair. Ele reza, ele implora para alguém vir salvá-lo. O corpo dele é um corpo muito distorcido, a gente não consegue nem entender muito bem. Como é que ele se posiciona na vida? É uma pessoa que traz uma bagagem emocional muito grande. Ele tem... É como se fosse... é um mosaico. Ele é como se fosse uma pessoa muito quebrada. Como se estivesse juntando os caquinhos para poder sobreviver. Emocionalmente muito complicado. Repleto de fios invisíveis, muito traumatizado, muito congelado. A base dele é uma base que pesa, o lado materno pesa, afunda ele. Apesar de que o lado paterno é um lado que tem, assim, como se fosse muitos tijolos, assim, uma construção muito sólida, mas não é suficiente, ele não consegue se equilibrar, ele é uma pessoa que não tem equilíbrio. Com relação a cliente, não tem conexão nenhuma aqui nesse casal, né? Começa pelo tamanho, ela é como se fosse uma criancinha e ele um homem adulto. Adulto ou quebrado pela vida, ele não tem força nas pernas para caminhar. Ou seja, ele tem um problema muito grave com as raízes dele. Ele é uma pessoa que ele não tem as raízes bem sólidas. Aparentemente, ele é uma pessoa muito humilde. Mas na vida real não é assim, não. Na vida real é uma pessoa altiva, orgulhosa, de ocupar altos postos, com muito dinheiro, mas aqui a gente está olhando a parte inconsciente, né, dessa pessoa, a parte sistêmica, e aí a gente vê que é uma pessoa muito quebrada pela vida. Tem absolutamente nada a ver com aquilo que a pessoa demonstra no mundo exterior. É como se ele estivesse num barco nadando desesperadamente, remando ali. Ele está num barco perdido no meio do mar. E esse barco é um barco que está adernando, ele não está estável. Ele é preso nos assuntos da primeira infância, primeira e segunda infância, que o impedem de avançar. Ele tenta, como se ele fizesse um esforço com o réu para seguir, mas não sai do lugar. E a cliente vai seguindo, né, ainda na esfera da mãe, ainda numa postura bem infantil,
Mas ela segue para frente. Passa em revista toda essa ancestralidade dela. Mais uma vez a gente está vendo aqui uma ancestralidade marcada. É como se ele pedisse perdão. Ele pede perdão, ele pede desculpas para as vítimas da ancestralidade dele. Eu já falei isso, né? Eles não fazem nenhuma conexão. Estão aqui, eles não têm nem assim de dizer que eles estão assim diametralmente opostos, porque não é isso. Ela está muito paralisada olhando para as questões da ancestralidade dela. E ele lutando numa luta insana para não naufragar. Preso ali. O que sente o cliente? O que sente a cliente? Faz um esforço para se virar para ele. Eu me dedicaria a esse homem. Mas é um esforço muito dolorido. Esse relacionamento traz uma dor no coração. Traz um vazio, uma dor. Dor de estômago, um vazio por dentro no coração. Perto desse relacionamento, ela se sente uma criança. Ela, na verdade, ela olha para um relacionamento anterior. É como se esse relacionamento fosse a continuação de um relacionamento anterior, onde também o relacionamento não se virava para ela, não fazia conexão. Ela busca conexão, dessa vez, com o relacionamento, mas com o relacionamento antigo.
Paz, eu só quero paz, diz a cliente. Mas você só me oferece guerra. Diz o namorado para cliente. Você só me oferece guerra. E ela retruca. Você não sabe me enxergar. E ele responde, nem você. É uma relação inútil. Do ponto de vista afetivo, não tem utilidade. Não há utilidade nessa relação. Por parte dele não há nenhum movimento para ela, de fato. Ela tem essa conexão com o relacionamento anterior, do qual esse relacionamento parece um revival, parece o mesmo tipo de pessoa, ambos com questões relativas à própria mãe. Ela observa aqui que ela olha aqui para esse relacionamento que está no passado. Só que esse relacionamento atual, atual quer dizer, esse que está sendo analisado aí no campo, existe uma postura aí interna do namorado de muita fragilidade, de uma pessoa que implora por ajuda, que implora por salvação. Ele implora por salvação. Tem uma coisa muito mal resolvida dentro dele, que ele acha que ele precisa ser salvo, que alguém tem que pedir por ele. Ele tem uma questão de uma religiosidade, muito perversa, muito... Vamos imaginar assim, uma pessoa que é ateia ou que não tem nenhuma conexão real com a religião, mas que tem introjetado dentro de si todo aquele conceitual da religiosidade católica, de culpa, de inferno, e ele está sempre tendo que fazer a penitência. Ele tá, olha, a postura dele já é essa, ele está ajoelhado. É uma pessoa que se sente culpado, que acha que desafia as leis de Deus de alguma forma. Se pudesse, ele se autoflagelaria. Ele poderia se impor castigos a ele mesmo, para poder
se purificar. Me lembra aqueles religiosos antigos, tipo aquelas seitas religiosas, que o cara vem com um látego para se autoflagelar. É mais ou menos isso que ele faz. É isso que ele faz, cara. Ele busca o autoflagelo. Ele se acha uma pessoa que faz coisas reprováveis perante a religião. Embora ele não, paradoxalmente, ele não é uma pessoa religiosa, mas ele traz esses conceitos dentro dele. É uma coisa chata, arrastada, sofrida. É um movimento muito penoso por parte da cliente de se virar para esse homem. De abandonar a ligação com o relacionamento anterior para se voltar para ele. Sente o homem. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Eu sou tão caído, eu sou tão quebrado. E ela se volta para o lado para onde ele olha para tentar entender quem é esse homem. E ele fala: eu peço perdão a vocês, vítimas do meu pai. Não é que, mais uma vez, a gente tem a questão da guerra, né? Mas e a vinculação dele à questão dos mortos. E ela olha para lá para tentar entender. Só que o que ela vê assusta ela e coloca ela mais e mais e mais na dimensão da mãe, da ancestralidade dela. Ela se assusta. No fundo, eles olham para a mesma coisa. Tanto ele quanto ela olham para a morte. Por isso que não dá para construir um relacionamento que tenha vida. O relacionamento deles tem morte.
tem vida, é um relacionamento que tem morte. Tem morte, tem destruição. É um relacionamento que traz em si o cerne da própria destruição. E ele implora a morte para levar ele. Eu não sou digno de viver. Eu não consigo trazer felicidade para ninguém. As coisas materiais são a única forma que eu tenho de ter felicidade. Por isso que eu preciso ter sempre coisas mais caras. Nossa, é como se tivesse tido assim um grande terremoto. Como se esse encontro entre os dois tirasse tudo do lugar. Eles fazem aqui um triângulo aqui, entre eles e a morte. Um triângulo amoroso, onde a morte ocupa um dos campos da relação. A morte intermedia a relação entre eles. Caraca, gente, coisa mórbida, hein? Mas é isso aí, a morte, ela é a intermediária entre essa relação. É uma relação destrutiva. Relação destrutiva. É uma angústia muito grande assim na garganta, no peito. A morte ora se volta para um, ora se volta para outro. A morte é o verdadeiro Deus dele. Quem vai vencer essa competição? Quem vencerá essa competição? Ela cansou de brincar, ela cansou da brincadeira. Ela resolveu que ela não tem cacife para sustentar essa relação muito mórbida. Embora que ela também tenha uma atração, porque ela também tem uma atração pela morte. Ele está completamente ali parado e hipnotizado pela morte. A morte de milhares. Ele no polo ativo e ela no polo passivo. Também a morte de milhares. Isso aí são ancestralidades muito barra pesada.
Ele no polo ativo, a ancestralidade que matou, e ela no polo passivo, a ancestralidade que foi morta. E todos os dois cultuando a morte. Isso gera nela uma raiva muito grande no coração, assim. Como se ele representasse para ela todos os algozes. Então ela tem uma relação que desperta uma raiva grande. Ele ocupa para ela, no inconsciente dela, a posição de todos os algozes do sistema familiar dela. E ele implora a morte que o leve para ele se livrar da culpa. Mas ao mesmo tempo ele também tem raiva dela, porque ele diz assim pra ela: mas eu não sou eu o seu algoz, eu não sou o seu algoz, eu não matei ninguém da sua família, por que você me trata assim? É uma relação de muita raiva. É como se os dois estivessem num ringue, embora eles não estão aí. Eles não têm contato entre eles. O contato mas ao mesmo tempo eles têm uma ligação muito profunda que é fundada na morte, na relação vítima-opressor. Que mantém essa relação amorosa, se é que a gente pode chamar isso aí de uma relação amorosa, é essa pretensa luta entre vítima e opressor. Ele querendo se livrar da pecha de opressor e ela querendo que ele pague por todos os opressores da família dela. E ele dizendo: você é louca, eu não sou opressor de sua família, eu não tenho nada a ver contigo. As minhas vítimas foram outras. As vítimas da minha família foram outras, não foi você. Então deixa de graça. O que ele fala pra ela. E ela com ódio. Isso é um ringue, gente. Isso é assim, é como se os dois estivessem num ringue. Popó e Anderson. Ele querendo ser inocente, mas não inocente, veja bem, não inocente, ele não quer ser inocente perante o sistema familiar dele, não. Ele não quer a inocência hegeliana de seguir a boa consciência. Não, ele está na má consciência. Ele reconhece que o que o sistema familiar dele fez foi errado. Por isso ele se penitencia pedindo a morte que o leve. Mas a bronca dele com relação a ela é que ela quer que ele ocupe o lugar do algoz. E ela diz pra ele, cara, e ele diz pra ela, melhor dizendo: eu não sou seu algoz, minha filha, não tem nada a ver, a minha culpa é com outro povo, não é com teu não. E ela diz pra ele: todos os algozes são iguais, são a mesma pessoa, e você é ele. E você é o meu algoz, por isso eu quero te enfrentar. Então, existe uma grande atração entre eles, né? Pelo menos dela pra ele. Dele, aparentemente não. Mas dela pra ele. Agora tem tipo assim, como se fosse um negocinho assim, puxando.
ela sente muita angústia. O que ela sente? O que sente a cliente? Uma angústia imensa no peito. Ela vê que ele está caindo e o movimento dela é de ir salvá-lo. Sabe uma linda mulher que o cara era um cara assim todo poderoso, né? Mas no fundo era um cara todo poderoso, mas no fundo quem ele era? Era um menininho zangado com o pai. Tem uma cena que ele fala isso, né? O Richard Gere fala isso, né? Que ele pagou anos e anos de analista para dizer que ele era zangado com o pai. E aí ele se dedica a destruir, né? Lá numa linda mulher. E aqui é mais ou menos isso. Aí na cena final da linda mulher, que ele chega até ela. E aí ele pergunta, e agora, o que ela faz? Aí ela fala assim, ela o salva de volta. E é mais ou menos isso, ela vai no movimento, ela vê que ele é caído, que ele é frágil, e ela vai no movimento para tentar salvá-lo. Tem uma palavra em francês, bouleversé, deve ser, sei lá, acho que é uma pessoa com sentimentos mexidos, eu acho, não lembro. Il est bouleversé. Eles aqui assumem uma posição como se eles estivessem cada um num lado do ringue. Mas o que ela de fato quer mesmo é cuidar dele. Só que ela sente também que ele é pesado demais para ela. Ela não tem condição de arcar com esse tamanho de ser humano que ele é. Ela se sente pequena. E ele vai saindo de foco. Ela vai perdendo ele de vista. É uma angústia muito grande que ela não dá conta. Ela vai se afastando. Ela é como se ela fosse uma nadadora, né? Uma mergulhadora que chega diante de um navio naufragado e aí ela fala, cara, tá fundo demais.
Ela quer chegar perto, mas ele arranha. Tem muita tristeza. E essa tristeza toda, essa raiva, acabam se tornando... A tristeza se transformou em raiva. E ela também sente raiva por ela não poder fazer nada por ele não se deixar ajudar. Não adianta, o campo é mexido, né, por uma força externa, mas eles não saem desse lugar onde eles se encontram, onde eles se colocaram como opositores, como rivais, como um enfrentando o outro. Ela não consegue enxergar a humildade dele e ele não consegue enxergar a infantilidade dela. Ou melhor, vamos lá. Ela não consegue enxergar a humildade dele, né? Ela só vê a arrogância, ela não vê esse lado que ele pede socorro, embora inconscientemente ela enxergue isso e se encaminhe para salvá-lo. E ele vê sim a infantilidade dela, mas ele não vê a qualidade dela de inocência. Ele a vê como uma pessoa infantil, mas arrogante. Uma pessoa imatura, exatamente, imatura é a palavra. Ele a vê como uma pessoa imatura, arrogante, imatura. E ela, por sua vez, ela precisa olhar para os assuntos do pai antes de conseguir fazer essa conexão com ele. É necessário que ela olhe para os assuntos paternos para poder fazer a conexão com ele. A conexão com os assuntos do pai é a condição sine qua non para que ela possa contatá-lo. Só que ela ainda permanece na esfera da mãe, ela olha para os assuntos do pai do ponto de vista da mãe.
ainda. E assim eles realmente não conseguem se entender. Impossível. Engraçado, e a fala dele é: eu te imploro, me olha. Mas ele não está pedindo para ela, ele está pedindo para outra pessoa, que não é ela. Ela não consegue escutar essa súplica. Me olhe como eu sou. Fala dele para ela: me olhe como eu sou. Aí ela, e ela retruca: mas você não está falando para mim. Você não está pedindo para mim. Na verdade, ele não passa de um menininho tentando fazer penitência. Um menininho que se sente culpado e está fazendo penitência. Precisa fazer penitência para se livrar da culpa. Ele pede ao lado paterno, para salvá-lo. Ele acha que o lado paterno é o que vai salvá-lo. Mas, no entanto, é o lado paterno que colocou essa culpa nele. Assim, vamos lá. Na vida dele, na vida real dele, né, ele pede socorro do pai, para as questões, para os assuntos do pai, para os assuntos da vida, do estudo, do trabalho. Porém, é a ancestralidade paterna que foi o grande responsável, que ele acha que foi a mãe, mas não é. A grande responsável por toda essa culpa que ele carrega é a ancestralidade do pai dele. Só que ele não enxerga isso. E ele vai jogando ela pro canto do ringue, né? Ela vai ficando acuada. Vai para as cordas. Ela vai para as cordas. Ele bate nela, né? Batendo nela, vai jogando ela nas cordas, no canto do ringue, virou um ringue. E ela pensa assim, nossa, mas eu sou tão pequena, como é que ele tem coragem de me bater, né? Ao mesmo tempo, ele retruca
Mas eu estou pedindo perdão. Eu sou inocente. E ela fala assim, mas você está me batendo, você está me agredindo. Inocente como, se você está me agredindo? Esse seu lado inocente eu nunca vi. Você é sim um arrogante. Aí ele fala, gente, isso é um diálogo, tá? Eu tô de joelho. E ele fala, eu tô de joelhos. Isso é uma coisa muito interessante, porque ele tem a ancestralidade dele realmente é marcada, né? Mas ele pede socorro à ancestralidade do pai, culpando a ancestralidade da mãe pela culpa que ele carrega. Só que ele não enxerga é que, na verdade, essa grande culpa que ele carrega, que o leva a fazer trabalhos sociais, a procurar os povos mais humildes, mais oprimidos para se livrar da culpa, na verdade ela é trazida pela própria ancestralidade do pai. Então aí a gente vê ali uma pessoa com a cabeça suja de sangue, vemos a morte, vemos uma criança com as pernas decepadas, vemos uma pessoa muito triste, ou uma pessoa também com as mãos deformadas, outra sem mão. Ou seja, é uma desgraceira ali que essa ancestralidade do pai dele traz. E que o afunda. O afunda. Ele pode ser o cara mais bem sucedido, mais rico, mas ele traz consigo essa culpa, não importa o que ele faça. E ele não se dá o direito, ele não se deixa ser feliz, porque ele justamente pode essa culpa. Por isso que ele tem essa conexão muito forte com a morte. E ela olha para as vítimas dessa ancestralidade masculina dele e ela se identifica com essas vítimas. E ela entra no ringue novamente para desafiá-lo. Tipo assim, eu agora brigo também por vocês. Porque aqui a gente está diante, conforme eu já expliquei, a gente traz aqui duas ancestralidades. Uma ancestralidade de opressores e uma ancestralidade de oprimidos. Embora que, como ele diz, né, não sou eu que oprimo, não é a ancestralidade dele que oprimiu a ancestralidade dela. Mas ela o enxerga como opressor e se identifica com as vítimas dele. Da ancestralidade dele, né, gente? Meu Deus, que o cara não faz nada, ele tá até de joelho aí, pedindo perdão. Então, de fato, aqui a gente vê um relacionamento sistêmico, porque são duas pessoas que acabam tendo um relacionamento de disputa, de raiva, de ódio, de brigas, que em momentos são causadas por eles próprios, mas sim pelos confrontos das suas ancestralidades. Muito louco, minha gente. Os doidos demais. Agora vamos fazer as frases curas, minha filha. Eu sei que vai ser difícil ficarem ali juntinhos. Ó, que bonitinho. Fala assim pra ele: eu vejo você, eu vejo a sua dor. As nossas ancestralidades são marcadas. A minha pelas vítimas e a sua pelos opressores. E
isso não deveria ter interferido no nosso relacionamento, porque afinal de contas, teoricamente a gente não tem nada com isso, né? Porém, como nós estamos aqui tratando de algo sistêmico, a gente acabou tendo o nosso relacionamento totalmente pautado por essas pautas ancestrais. Eu sinto muito não ter tamanho nem força para poder te segurar e para te erguer. Eu sinto muito porque eu acabei pesando mais para você se afundar. Nunca foi essa a minha intenção. Eu sinto muito por ter tomado a dor das suas vítimas, das vítimas da sua ancestralidade para mim. E eu lamento não ter ouvido o que você dizia, que você não era o meu opressor. Eu lamento não ter enxergado você como de fato você se sente. Como uma pessoa em penitência. E eu vejo seu movimento para a morte e sinto muito por não poder fazer nada para tirar você desse movimento, para tirar você desse lugar de dor, sofrimento, de culpa. Na verdade, a gente faz melhor quando a gente assume a responsabilidade, mas não carregamos uma culpa, porque todos nós fazemos parte de um plano maior e carregar culpa é diminuir a existência de Deus, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Cada um faz com o seu livre-arbítrio aquilo que quer. E nós que viemos depois, acabamos carregando essas responsabilidades pelas coisas que foram feitas pelos nossos ancestrais. Mas vamos aceitar tudo que for, tudo como foi, vamos responsabilizar, mas vamos nos reconciliar. E hoje eu me reconcilio com você. Apesar de você não ser o meu opressor, eu me reconcilio com você. E eu, em nome de todas as vítimas dos seus ancestrais, nós nos reconciliamos. Só assim podemos seguir adiante, encerrar esse capítulo, parar de ficar brigando, de reproduzir essas cenas de ataque, de grosseria, de briga. Não há mais necessidade disso. Aceitamos agora tudo como foi. Eu sigo para a minha vida, eu te agradeço por todo o aprendizado que você me trouxe. Você foi uma pessoa extremamente marcante na minha vida. Eu acho também que foi marcante na sua. E agora, eu abro mão de viver relacionamentos em que eu tenha que brigar. Eu só quero paz. E eu fico na paz e eu te dou a paz para você seguir adiante. Eu assumo a minha parte na responsabilidade por tudo aquilo que não deu certo entre nós e deixo com você a sua parte da responsabilidade. Sigamos nesse processo de cura entre as nações, porque essa é a nossa missão no mundo, promover a cura entre as nações, entre os povos. Para isso, eu me reconcilio agora com você e trago comigo toda a minha ancestralidade marcada pela escravização e me reconcilio com toda a sua ancestralidade marcada pela guerra, pela opressão, pela morte, pela destruição. Só assim a gente consegue seguir em frente.
agora encerro definitivamente um ciclo que tivemos. Eu sigo para minha vida com alegria e felicidade. Sigo para minha alegria, eu sigo para minha felicidade. E encerro definitivamente o nosso relacionamento. De uma forma muito torta, eu amei muito você. E sei que também de uma forma muito torta, você também me amou. Assim nós dois caminhamos de mãos dadas, cada um na sua vida, cada um para a sua própria felicidade, mas de mãos dadas com todos os outros seres do mundo. Nós fazemos parte. A morte de qualquer ser me humilha e a morte de qualquer ser te humilha. E agora eu fico com o que é meu, eu agradeço tudo que você me deu e recebo com carinho tudo que você me deu e também deixo com você tudo que eu te dei. O que eu te dei com muito amor. E agora eu sigo para a minha vida e para a minha felicidade e deixo você ir. Eu deixo você ir em paz. Eu deixo você ir em paz. Eu te liberto dos laços que nos ligam. E me liberto dos laços que me ligam a você. Vá em paz. Muito obrigada. E eu vou na paz. Com muita gratidão.